Boa noite! Hoje nós vamos falar sobre Júlia Lopes de Almeida, mais precisamente o livro A Intrusa. Júlia Lopes é uma escritora brasileira. Ela nasceu no Rio de Janeiro, mas ela passou boa parte da sua vida em Campinas, em São Paulo. Ela iniciou sua carreira escrevendo para o jornal O País. Ela escrevia sobre temas abolição, direitos civis, entre outras coisas. Ficou mais de 30 anos nisso. Em 1886, ela foi morar em Lisboa, e lá onde ela deu início à sua vasta produção literária. E é por isso que os livros dela, eles têm, digamos assim, um sotaque português. É bem interessante de se ler. Especificamente sobre A Intrusa, então, nós temos o Argemiro, que é um advogado bem sucedido. Ele tem uma filha, a filha dele se chama Glória. E ele tem uma vontade incrível de conviver mais com esta menina que mora com seus avós maternos. Desde que sua esposa Maria faleceu, a menina ficou aos cuidados dos avós. Argemiro tinha uma vontade muito grande de conviver mais com a menina. Em razão disso, ele colocou um anúncio no jornal pedindo uma governanta. Alice se candidatou para ser governanta da casa. E ela foi até lá para uma entrevista, chegou lá com um véu no rosto. E Argemiro, ao entrevistá-la e conversar com ela sobre a situação que ele gostaria que acontecesse em sua casa, explicou para Alice que existia uma única coisa que ele exigia na questão de ela ir ou não trabalhar na casa dele, que era ambos não se baterem dentro de casa. Ele não queria conhecer Alice por nada nesse mundo, por várias razões. Pelo que eu me lembro, porque na verdade eu já terminei de ler esse livro há uma semana e eu resolvi fazer a resenha dele agora. Eu não quero, de maneira alguma, nem ser nem um pouco parecida com essas booktubers que fazem vídeos maravilhosos com resenhas incríveis sobre livros. Eu não tenho essa pretensão. Eu realmente sou uma amante de leitura e eu quero fazer uma resenha bem tranquila sobre livros que eu gosto, sobre livros que estou lendo, que vou ler. Então vamos lá. Uma das suas razões era que Argemiro fez uma combinação com a sua esposa no leito de morte, onde ele disse para ela que ele jamais casaria com outra mulher. Então, naquela época, na época que foi escrito o livro foi publicado em 1908. Então, nesta época, o que acontecia com as mulheres? Elas não podiam, assim, trabalhar na casa de um homem viúvo, que era Argemiro, sem talvez ficarem mal faladas, né? Então a preocupação de Argemiro era que a sua promessa para a falecida esposa fosse sustentada até o fim. Feita a combinação, Alice começou então a trabalhar na casa de Argemiro. E então, desde o momento em que ela pisou os pés naquela casa, a vida daquela família mudou. Argemiro sentia perfume de flores por onde ele passava, a mesa era sempre muito arrumada, sempre tinha enfeite de flores e frutas na mesa, com comidas diferentes, era tudo sempre muito limpo e organizado. E principalmente algo que incomodava muito ele era que Feliciano era um rapaz negro que trabalhava na casa dele, ele era passado nível hard. O que significa isso? Ele pegava as roupas do Argemiro, ele fumava os charutos do Argemiro e ele comprava coisas muito caras. Quando chegava no fim do mês, o Argemiro ia espiar ali as notas, né, de compras e ficava apavorado. E desde que a Alice foi trabalhar na casa dele, as coisas todas mudaram, inclusive os gastos. Temos aqui um personagem muito interessante que é o Assunção. Ele era um padre e eles eram extremamente amigos. Ele inclusive era o padrinho da menina Glória. Assunção fez parte de todos os momentos da vida do Argemiro, inclusive quando do falecimento da sua esposa, quem estava com ela era justamente Assunção na sua última confissão. Então Assunção, lá pelas tantas, ele faz questão de conhecer Alice, e Assunção então acaba gostando bastante de Alice, convivendo com ela, porque ele fica observando ela, as atitudes dela com a menina, porque ele gosta muito da menina. Então ele observa a maneira como ela educa a menina, as coisas que ela ensina. Alice costuma não só ensinar coisas dentro de casa, como também passear com Glória, levar ela para conhecer lugares importantes, para conhecer lugares com obras de arte. E existem muitos questionamentos acerca
de Alice, porque ela tem atitudes muito interessantes, assim. Aí Argemiro começa a se dar conta de que ela é uma mulher requintada, mas sempre assim, com aquela distância, não querendo vê-la jamais. Aí temos uma figura muito bizarra, que é a sogra do Argemiro. Eles chamam ela de baronesa. Bom, a sogra é uma megera, digamos assim, porque ela quer a todo pano que Argemiro mantenha a sua promessa para a filha dela de nunca mais se casar e nem se interessar, nem se apaixonar por mulher nenhuma. E ela massacra o Argemiro em relação a isso. E ela se torna, no fim, uma pessoa ciumenta. Ela fica com ciúme dele e com uma certeza no coração de que o Argemiro está tendo alguma coisa com essa Alice, que não é possível. Ele vive elogiando a Glória, inclusive, que é a menina. No início, ela tinha uma barreira com relação a Alice, ela não queria não queria se aproximar da Alice e ao mesmo tempo também fazendo um joguinho duplo, tipo entre a Alice e a avó, né, dizendo para Alice que a avó, falando da avó para Alice e também falando, gostando da Alice, mas ao mesmo tempo falando mal para a avó, aquele joguinho que criança faz. Então a baronesa começou a enlouquecer a vida do Argemiro em razão desta moça que trabalhava na casa dele, que o Argemiro nunca tinha visto o rosto da moça. Mas a baronesa encasquetou que eles estavam tendo um caso. E em razão disso, ela transformou a vida do Argemiro num inferno. Lá pelas tantas, e assim, mais lá pro final do livro, a baronesa, então, ela resolve ir morar na casa do Argemiro. Isso foi uma coisa que abalou completamente as estruturas, porque o Argemiro sabia que ela e a Alice talvez não se dessem bem, porque a baronesa tinha essa questão de que ele mantivesse a promessa dele, isso fala o tempo todo dentro do livro, mas ao mesmo tempo o Argemiro queria paz na casa dele. Ele disse, eu nunca tive tanta paz como eu tenho hoje, e eu não queria abrir mão disso, e ele sabia lá no fundo que ele teria que abrir mão, talvez, porque talvez a Alice não quisesse ficar. Então surgiram vários questionamentos e o seu amigo fiel, que era o padre Assunção, conversava com ele sobre todas essas coisas. E inclusive Assunção ficou de interceder, talvez, nessa questão. Mas acontece que a baronesa foi finalmente para a casa do Argemiro no momento em que ele não estava em casa. Ele foi fazer uma viagem, tipo, de uma semana, não me recordo exatamente quanto tempo, mas ele foi fazer esta viagem e quando ele voltou, ele só ficou sabendo, antes mesmo de chegar em casa, que o barraco tinha sido formado. As duas moças brigaram, moças que de moça a baronesa não tinha nada, mas elas brigaram muito feio. E a Alice resolveu que iria embora, mas ela ia esperar até que o Argemiro voltasse para ela então pedir as suas contas e ir embora. Assim que o Argemiro botou os pés em casa, já foi na busca das versões dos fatos. E realmente ele ficou sabendo que ambas tinham brigado e ficou sabendo a verdadeira história. Sabe que por alguns minutos eu pensei que ali ia surgir uma mentirada, mas não surgiu não. A Alice contou a verdadeira história, contou que ela foi expulsa. Também a baronesa não fez muita questão de dizer que não expulsou, seja lá o que for. E aí vão começar os spoilers do livro, né? Que nos encaminhamos para o fim. Como é um livro aí eu li por essa edição Príncipes, que eu gosto muito, inclusive, que é uma editora que tem livros com um preço muito em conta. Então, prefiro 1000 vezes ler muitos livros através dessa editora do que talvez ler 1 ou 2 livros de uma editora que seja um preço maior, porque, claro, são muito mais bonitos, né? Digamos assim, são muito mais bonitos. Mas essa eu também gosto das capas, acho bem legais e são muito em conta. Eu nem sei quanto que eu paguei por esse livro, mas acho que foi uns 19, 20 reais. Muito barato, eu inclusive comprei um box dela, da Júlia Lopes, com outros 2 livros, que são A Falência e... só um pouquinho. A Viúva Simões, é isso. Esse box pela Amazon foi realmente um preço muito bom. Então, indo já pro final do livro, que foi onde essa questão toda aconteceu. O Assunção intercedeu junto a elas, todo mundo falou a verdade.
O Assunção contou então que nesse meio tempo que todo mundo estava conhecendo a Alice, que a Alice trabalhava na casa do Argemiro, ele investigou a vida dela. E ele descobriu que ela cuidava de um casal de empregados da sua infância, da casa dos seus pais. E que ela ajudava, ela trabalhava justamente para isso, para poder ajudar esse casal, que a moça era cadeirante e o senhor era surdo. Então ela trabalhava para poder ajudar financeiramente esse casal. Ela era uma moça de uma família muito boa, de posses, inclusive, e que ela estaria fazendo isso, essa boa ação na vida dela. Até mesmo a baronesa ficou assim, né? Tipo, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso com uma pessoa aqui? Mas igual ela não se conformou até o fim, ela tinha uma coisa que não passava a moça pela garganta dela. E é muito interessante porque no final do livro, aí já contando, né, o fim, eu não imaginei que fosse ser assim, sabe? Eu achei que ia ser uma coisa mais. Ai, que eles iam então se conhecer e que iam se apaixonar, mas não. Eu digo pra vocês, ele foi um livro bem seco no final. Então tá ali o último capítulo, onde diz assim: chegar a hora da prestação de contas. Argemiro escrevia à secretária quando Alice entrou na sala. Como da primeira vez que se falaram, ela ficara contra a claridade, encolhida no seu vestido de lã barata escura e com o véu descido até o queixo. Então, a primeira vez que eles se falavam desde o dia em que se conheceram e que ele a contratou. Estava pronta para sair, esperava ordens. Argemiro remexeu nos papéis, abriu um caderninho dos assentamentos do mês que ela lhe mandara, somado e com saldo. Sem saber porquê, Argemiro sentiu-se embaraçado e foi com certa timidez que convidou a moça a sentar-se. Estou bem. Não, sente-se. Obrigada. Ela parecia querer ficar de pé, pronta para fugir. Sim, depois do que a moça passou, né? Ele gaguejou. Então, evidentemente, não sabia como principiar. De repente, os seus cadernos estão numa ordem admirável. Realmente, eu nunca imaginei que uma senhora entendesse tanto de contas. É um guarda-livros. Contudo, parece-me encontrar aqui um pequeno engano. Alice aproximou-se com um arrepiozinho de susto, ele indicando-lhe uma cadeira ao seu lado. Tenha a bondade de sentar. E some. Ofereceu-lhe a pena que ela mesma molhou no tinteiro. Estavam sós, a casa em silêncio. Alice sentou-se com aflita curiosidade e, levantando o véu, baixou os olhos para o caderno, recomeçando a somar parcelas indicadas. Entretanto, ele contemplava-a pela primeira vez. Era mais bonita do que pensava. Tinha a pele suave, os olhos pestanudos e o cabelo escuro e abundante. A mão esguia, branca, movia-se sobre o papel num leve tremor nervoso. E aí aqui deu-se um diálogo entre eles, ela ajeitou a questão das contas, se ajeitaram ali. Aí passou um pouquinho de diálogo, veio de novo. Dona Alice. A moça respondeu com um olhar tímido. Ele calou-se. Parecia-lhe impossível aquela estupidez. Então a senhora vai-se mesmo embora? É preciso. Se Glória lhe pedisse para ficar, ela é tão sua amiga? Nem assim. Ela estava irredutível. Argemiro levantou-se e disse com voz grave e resoluta. Tem razão. O seu lugar não é aqui. Agora que a vi e a conheço. Só lhe peço uma coisa. Que me consinta ir amanhã à sua casa, em companhia de minha filha. Pedi-lhe perdão. Alice esboçou um gesto de protesto. Receava chorar se falasse. Ele aproximou-se e ficaram ambos calados, adivinhando-se através do silêncio, até que Maria da Glória gritou da porta. Dona Alice, o Feliciano já levou a sua mala. Aqui deu-se uma pausa e seguiu o capítulo. 2 meses depois, numa linda manhã, os barões assistiram ao casamento de Argemiro e de Alice, feito por Assunção, testemunhado por Adolfo Caldas, Teles e Dona Sofia. A cerimônia foi simples e sem lágrimas. A baronesa conteve-se. Muito pálida entre as sedas negras do vestido, ela adquirira, pelo esforço energético da vontade, uma rigidez de estátua. Nem um músculo das faces lhe tremia. Com as mãos pousadas nos ombros da neta, ela parecia olhar para tudo como do alto de uma torre,
imperturbavelmente. Aí tem mais ali um pouquinho e no final, para minha surpresa, foi bem interessante porque o livro todo ele meio que dá umas pinceladas assim, que o Assunção era o grande confidente de Maria, a falecida esposa, que eles estavam sempre juntos, que ele cuidava muito dela. Lá pelo meio a mãe do Assunção fala sobre ela ter ficado muito triste, que ele quis se tornar padre, mas ao mesmo tempo ela gostava, amava ele muito, mas queria que ele tivesse casado, ela queria ter netos, e tudo era meio assim obscuro, e ao final a gente percebe, com relação ao Argemiro, ele olhou silenciosamente para a Batina, como para explicar tudo. Transfigurada, num movimento inconsciente, alegre, ela apertou nos braços e exclamou: meu filho. Mas ela fez isso porque a verdade é que aqui dá a entender no final, quem falou meu filho não foi a mãe do Assunção, sabe quem foi? A baronesa. Por quê? Porque ela se deu conta de que o Assunção era apaixonado por sua filha. Então esse livro é bem interessante, ele é muito gostoso de se ler. Ele tem essa questão da linguagem, que ela mistura um português de Portugal aqui também, em razão de toda a sua obra ter sido escrita, ou grande parte dela, a maior parte dela, em Portugal, que foi onde ela foi morar. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ver se consigo colocar aqui embaixo o link desse box que eu comprei da Júlia Lopes de Almeida na Amazon. Então se você estiver interessado em comprar esse box, saiba que ele tem um preço muito bom. É só clicar aqui no link que tá aqui na descrição. Eu te agradeço infinitamente por estar me ouvindo aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo.